Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Faria, falo do Japão, da cidade de Toyokawa, e é um prazer falar com vocês hoje. O Luiz Antônio me convidou para fazer a abertura, para fazer um vídeo aí para a introdução dessa aula sobre A3, que é uma ferramenta que eu gosto muito, uma ferramenta muito prática, muito produtiva. Aproveito para me apresentar rapidamente, eu tenho 35 anos, nasci e morei até os 32 anos na cidade de Caçapava, no estado de São Paulo. Comecei minha carreira bem cedo, né? Quando eu passei na prova do Senai aos 15 anos. Aos 20 anos passei a integrar o time de melhoria contínua de Kaizen da planta, onde conheci o Luiz Antônio. Depois fiquei 4 anos na diretoria da planta como assessor administrativo, então fui trabalhar externamente como consultor de Lean Manufacturing para várias empresas aí no Brasil nos últimos 3 anos que eu fiquei aí. O Lean Thinking e o Lean Manufacturing passou a fazer parte da minha forma de trabalho, né? E por isso que eu gosto dessas ferramentas. O A3 em especial é uma ferramenta que eu gosto muito. E por que eu gosto muito do A3? Porque é uma ferramenta muito prática. É uma ferramenta que te ajuda a enxergar, a analisar, a agir e corrigir rapidamente. Então não tem muita história, né? Você vai direto ao ponto. Ainda lá em 2005, quando eu comecei, as coisas eram muito diferentes, né? Era muito mais lenta, tinha muita coisa no chute, você começava um workshop de Kaizen e as pessoas começavam a contar história, contar coisa de 10 anos atrás, sempre buscando um culpado ao invés de mostrar números, ao invés de mostrar fatos. Muitos indicadores eram para inglês ver, apontamento manual que não atendia, apontamento feito em hora errada, feito só para auditoria. Pouco de sistema que tinha também, e às vezes não conversava, não dava o que realmente, não dava informação que realmente a gente precisava para fazer acontecer, para eliminar os desperdícios, para implantar sistema puxado e outras coisas que você precisa ter agilidade para fazer e todo dia você tem que fazer alguma coisinha para melhorar. Então não saía do lugar. Então a minha sensação naquela época era essa. E pro Lean, essa mentalidade não dá certo, não tem como você ficar contando história, né? Já passou o trem, você tem que agir, tem que ir para cima. Por isso que as discussões precisam ser mais diretas, precisam ser baseadas em números, precisam ser focadas num tema só para você conseguir fazer aquela pequena melhoria agora para você conquistar depois no futuro atingir os objetivos que foram traçados para você. Mas então você não pode perder tempo. O mais difícil era conseguir gerar consenso entre os participantes do workshop, entre os gestores, entre as engenharias e tal, o pessoal da operação. Em resumo, o A3 ele ajuda em tudo isso aí. Infelizmente no Brasil, em poucas empresas que eu trabalhei, que eu tive contato depois como consultor, o A3 é utilizado como padrão corporativo. Porém, todas as experiências que eu tive em que equipes ou até indivíduos faziam prática do A3 tornava a minha vida como consultor ou como gestor de projetos muito mais fácil, muito mais rápido, e as discussões também se tornavam mais maduras. E o A3 ajuda nisso, a transformar discussões em discussões maduras, para você já ir pro ataque, para você corrigir o que tiver que corrigir e implantar. Eu me mudei para o Japão em 2017. Inicialmente o foco aqui foi estudar japonês e acompanhar a evolução dos meus filhos na escola. E para minha surpresa, já nesse ambiente aí eu já comecei a ter contato com a A3 aqui. As escolas, desde o pré-escola, você começa a receber esse formato em A3, em folhas em A3, de tudo, desde com temas de reunião que você vai participar para agilizar, para ter tudo ali explicadinho numa folha só. Quando os filhos saem aí para as férias de verão, a escola entrega aí uma folha A3 aí com dicas de saúde, com o planejamento dia a dia para você preencher ali, para você colocar o que seu filho fez, não fez. Mais para frente, quando eu cheguei a trabalhar na operação mesmo de 2 fábricas, em especial a Suzuki, montadora de veículos, e da Tsuda, uma fornecedora Toyota, de novo eu já lá mesmo como operador ali de inspeção, eu já tinha ali também o A3, e eu vi que o A3 é uma coisa normal aqui. Mas cabe aqui uma observação. Foi a Toyota que uniu essa prática do A3 com o PDCA. E aí que a aula de hoje vai explorar bem, né? Eu fiz uns slides rápido aqui antes da introdução, antes de começar aí a aula inicial, só para falar um pouco ainda aqui do Japão e depois vocês vão entrar mais a fundo aí. Bom, vamos lá. A3, o que realmente importa em uma só página. Fiz um resuminho rápido aqui só para a gente começar, antes de vocês começarem a aula. Vamos lembrar o seguinte, a Toyota conseguiu escalar os excelentes resultados quando conseguiu ensinar os seus colaboradores a dominar essas 2 habilidades. Essas habilidades já faziam parte dos colaboradores daquele início da Toyota, quando ela estava centrada aqui na região de Shizuoka e Aichiken. A Toyota ela tinha disponível muita gente formada aqui, que nasceu com a indústria japonesa, que participou do esforço de guerra.
Então, a partir do momento da década de 50 e 60, que ela define que precisa crescer tanto aqui no Japão, quando ela decide abrir mais fábricas em outras regiões não tão desenvolvidas como essa região aqui, ela precisa desenvolver esses funcionários. Então, quais são essas habilidades que ela procura, que ela busca, que ela precisava naquele momento, na década de 50 e 60, para fazer frente com empresas que já estavam há 50, 60 anos aí? A primeira que está ali, Mondai Haken Ryoko, que é a habilidade de descobrir problemas, não esperar o chefe apontar o problema, o próprio engenheiro júnior, o próprio encarregado de produção, o próprio operador, ele descobrir problemas, ele ter aquela noção de que tem alguma coisa errada. E segundo é a habilidade de Kaiketsu Ryoko, que é a habilidade de resolver problemas. Desenvolver os seus funcionários para ter essas duas habilidades a um nível superior, a um nível de excelência, provavelmente foi, o que muita gente acha aí, o que fez com que a Toyota em 20, 30 anos tivesse a trajetória que ela teve. Então, qual era a ideia do A3? Era ter um padrão para receber esses novos funcionários, para poder suportar esse crescimento que a empresa precisava ter para escalar. Então, precisava de alguma coisa fácil de se ensinar, fácil de se entender. Ao mesmo tempo, ela tinha que ser pequeno demais para abordar mais de um tema. Então, para evitar aqueles devaneios que a gente comentou no começo, precisava ser uma coisa bem enxuta e também ela não poderia ser muito pequena, tinha que ser grande o bastante para você colocar realmente o que importa ali para resolver o problema. Então, com o A3, os colaboradores aprendem, na verdade, como enxergar o que realmente importa para resolver aquele problema do momento, como descrever os problemas de forma enxuta, de forma concisa e que fácil de passar, que todo mundo entenda e fácil de discutir, e como apresentar os seus problemas, necessidades e ideias aos seus superiores e parceiros. Então você tem pessoas que conseguem vender mais o peixe, que conseguem se impor mais, seja por idade, seja até mesmo por conhecimento, tal, seja por habilidades individuais, e tem pessoas que são melhores analistas, que estudam melhor os números. Então, assim, a ideia do documento A3 também foi meio que equilibrar essas forças para o que a organização realmente precisa, certo? Afinal, é uma organização que depois chegou a 28 países, 53 fábricas e 340 mil funcionários. Claro, quando surgiu a A3 não era desse tamanho, mas ela já tinha essa direção, sabia que ela precisava crescer, que ela precisava produzir em massa para poder fazer frente, para poder ter recursos para se desenvolver e tornar a empresa que ela se tornou hoje, né? Então, como ela definiu que agora todo colaborador tem que contar uma história, contar como um problema. Então, aí seria a estrutura do A3. O Luiz Antônio depois vai mostrar para vocês em mais detalhes, vocês vão trabalhar em cima disso aí. Seria o tema, claro, a descrição rápida do problema. O cenário, Haike, que é o cenário, onde que esse problema está inserido aí na estratégia da companhia. O Genjo, que é a situação atual, uma descrição mais detalhada da situação atual do problema, em poucas palavras, mas bem explicado. O Mokuryo Setei, que é a definição do objetivo. Ok, então esse é o problema, qual é o objetivo? Aonde esse colaborador ele precisa chegar para atender a estratégia da unidade, a estratégia global. O Shin Bunseki, que seria a análise da causa. A estratégia de solução, que é o Kaiketsu Susaku. Então, como que eu vou chegar, como que eu estou desenhando essa estratégia. O plano de execução, que ali é assim, atividade por atividade, calendarizado, então é o Jiko, que é a atividade. O Keikaku, que seria o planejamento com datas, que é o famoso cronograma de implantação. E o Keka Kensho. Keka é resultado, Kensho é inspeção. Então seria a verificação como está indo esse plano de execução que eles traçaram para resolver esse problema. Então foi esse padrão que a Toyota chegou, é o que a gente vai trabalhar hoje no curso aí. Claro que muito mais detalhes, vocês vão ter a chance de desenvolver cada caixinha dessa aí, sem esquecer o seguinte, que existe uma estratégia corporativa que depois se desdobra para a estratégia de unidades que precisam ser executadas por pessoas. Aí entra a importância do A3, né? Do A3, ok? Bom, pessoal, essa foi uma introdução rápida do tema A3. A partir de agora, o Luiz Antônio vai ensinar para vocês todos os detalhes de como construir um A3 eficiente para usar para sair daí já usando na prática. Espero que gostem. Em caso de dúvidas, se quiserem também conversar sobre mais temas, perguntar sobre mais temas aí sobre Lean, sobre gestão industrial e até sobre o Japão também, esses são os meus contatos. Fique à vontade para entrar em contato e boa aula para vocês. Até mais.